Boa noite a todos. É sempre bom quando vocês respondem. Para quem não me conhece, meu nome é Vitor Hugo, eu sou um dos trabalhadores da casa e nesta noite nós vamos juntos conversar sobre o comum, temido fenômeno das obsessões espirituais. Mas antes de tudo, eu gostaria de agradecer à casa, aos seus trabalhadores espirituais e materiais, pela oportunidade que me concedem de mais uma vez ser útil. Gente, eu não estou gostando do tom da minha voz. Deixa eu beber um golezinho d'água, rapidinho. Pronto. Então, pela oportunidade de mais uma vez, me considerem a oportunidade de ser útil. Hoje, nós não vamos fazer palestra, nós vamos conversar. Nós vamos aprender juntos sobre a triste relação obsessiva. E quando nós falamos em obsessão, é necessário que a gente adicione o termo espiritual. Porque para diferenciar o processo da obsessão espiritual das obsessões mentais, que são investigados, conhecidos e tratados pelas academias científicas, psicológicas e psiquiátricas. Embora nós conheçamos e sabemos da ligação entre as obsessões mentais e espirituais, de que uma não exclui a outra e de que muitas vezes estão interligadas. Mas as obsessões espirituais, elas vão ser amplamente conhecidas, debatidas, estudadas, sobretudo no espiritualismo ocidental, em razão da pesquisa de Allan Kardec no Espiritismo, sobretudo tendo como origem no capítulo 23 de O Livro dos Médiuns, intitulado Da Obsessão. A palavra obsessão, ela tem como significado, como sinônimo, o império, o domínio de um sobre o outro. Portanto, quando falamos em obsessões espirituais, nós vamos estar falando sobre o império ou desejo do domínio, a impertinência, a influência de um espírito sobre o outro, onde esse espírito pode ser ambos desencarnados, um encarnado e desencarnado, ou a obsessão do encarnado para o desencarnado. O fato é de que muitos de nós, em razão do item obsessão ser estudado no livro dos médiuns, vão achar de que a obsessão ela é um escolho ou um problema exclusivamente de médiuns, o que é um equívoco. Afinal, o próprio Allan Kardec vai nos esclarecer de que nós somos seres mediúnicos por natureza, aonde médiums são todos aqueles que recebem a influência dos espíritos, em um grau qualquer, sendo ostensivo, ou seja, os fenômenos patentes da psicografia, da psicofonia, da audiência, ou a simples sugestão, a inspiração. Todos nós recebemos essas influências em um grau maior ou menor. Portanto, todos médiuns, portanto, todos obsidiáveis em potencial. Então, nós temos a entender de que a obsessão é para o alcance de todos. Por isso, o espírito Manuel Filomeno de Miranda, que tem uma profunda obra sobre, muitas vezes, a obsessão, vai escrever através de Divaldo Pereira Franco no livro Mediunidade, Desafios e Bênçãos, de que a obsessão é uma pandemia social. Ou seja, as coletividades, a humanidade está em sua massa obsidiada ou às vias de uma obsessão. Todo mundo acompanhando até aqui? Está ficando claro? Nós vamos conversar. Não entendeu? A gente tem que explicar de uma outra forma, fala de uma outra forma, para que todo mundo consiga compreender. Certo? E então, nós vamos passar... Allan Kardec vai nos esclarecer, já no capítulo 23, em seu primeiro item, do item das obsessões, e que a obsessão, ou seja, o império, o domínio, a influência dos espíritos, vamos assim dizer, na relação, ela pode ser desde uma simples influência, um incômodo, como, por exemplo, uma sugestão simples para fazer algo engraçado, mas sem maiores problemas, desde de um amplo e total domínio físico e psiquiátrico,
a ponto de um desregramento, de um esfacelamento das suas emoções e do corpo físico, quando a gente já perde totalmente o controle. E Allan Kardec, didaticamente, ele vai chamar essas influências de obsessão simples, obsessão fascinativa ou subjugação. São termos didáticos para a gente tentar graduar as influenciações. Mas, na verdade, essas influências ou os tipos de obsessões variam ao infinito, a ponto de o Livro dos Médiuns ser escrito em 1861 e em 1940, através de Francisco Cândido Xavier, o espírito André Luiz vai nos falar na obra Missionários da Luz de uma outra característica de obsessão, ou de um outro tipo, chamado de vampirismo, onde espíritos aproximam-se de nós encarnados para sugar, entre aspas, alimentar-se, entre aspas, dos fluidos em que nós produzimos, sejam eles através da alimentação, de hábitos, ou através de pensamentos. Seria este uma espécie de vampirismo, de drenar as nossas energias. Allan Kardec, também já no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, e na Revista Espírita vai falar de possessão, que é uma hipersubjugação, é uma, como eu posso falar, uma subjugação ainda potencializada, de contatos psíquicos e físicos mais perenes e duradouros, onde o indivíduo perderia totalmente o controle, viveria praticamente que 24 horas sob o domínio das entidades espirituais. Portanto, nós devemos entender de que as obsessões variam ao infinito e de que sempre que a gente fala em um termo, é apenas didático, para que a gente consiga entender basicamente como se está processando esta influência. Allan Kardec vai nos falar no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, e é que é basicamente uma coletânea de preces. E lá no item 20, no capítulo 28, tem um prefácio, antes da prece, pelos obsidiados, onde Allan Kardec vai nos esclarecer de que o indivíduo que está sobre uma ação espiritual negativa, ou seja, a obsessão, que ela é única e exclusivamente desenvolvida ou realizada por espíritos inferiores, onde, apesar dos espíritos superiores nos influenciarem, eles respeitam o nosso livre-arbítrio e a nossa escolha. Já a obsessão, a gente perde o livre-arbítrio. Ele se impõe, ele se coloca a ponto de nos tirar da nossa livre escolha, dos nossos equilíbrios do pensamento. Mas Allan Kardec vai nos dizer de que esses espíritos inferiores, ao entrar em contato conosco, fazem com que nós estejamos imersos ou envolvidos, como vocês queiram chamar, em fluidos deletérios ou perniciosos. Mas então o que seriam os fluidos? Os fluidos, na ótica espírita, é diferente do que a gente vai chamar de fluido no conceito científico material, onde fluido é tudo aquilo que penetra espaço, que possui corrente. Já o fluido para o espiritismo é uma substância material com características que a gente ainda não conhece. É algo material e que a gente muitas vezes não pode ver nem tocar, mas que existe e que realiza uma ação sobre nós. Onde estes fluidos muitas vezes são produzidos pela mente ou manipulados também pelo pensamento. E é exatamente sobre estes fluidos em que nós, no estado de obsessão, estamos mergulhados ou envolvidos sobre eles. Anteriormente, eu citei o espírito Manuel Filomeno de Miranda, no livro Desafios e Bênçãos. E neste mesmo livro, sendo que agora no capítulo 4, ele vai nos trazer o conceito de formas pensamento, que é o indivíduo pelo pensamento, através dos pensamentos infelizes, tristes, de doença, de raiva, de vingança, de colocar-se acima dos outros pelas suas atitudes. O desejo de superioridade, por exemplo, vai plasmando, criando estes fluidos que funcionam como uma espécie de imagens vivas a espíritos que fazem com que eles se atraiam. Então,
nós podemos entender de que o fenômeno obsessivo, ele se dá por dois aspectos. Pelos desejos e pensamentos que a gente vai cultuando e realizando no nosso dia a dia, mas também por um histórico espiritual. Afinal, no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Bem-aventurados os Pacíficos, há uma mensagem intitulada Reconciliai com os vossos adversários, onde Allan Kardec vai nos dizer de que os piores casos de obsessão são geralmente atribuídos a vinganças espirituais. Ou seja, a obsessão que eu sofro hoje pode estar ligada a equívocos que cometemos no passado. E agora, aqueles que nós prejudicamos no passado, ou os nossos parceiros de equívocos e quedas morais do passado, encontram em nós, através dos nossos pensamentos e dos nossos comportamentos, os mesmos indivíduos do passado, apenas em corpos diferentes, e associam-se a nós, para continuarmos os nossos pensamentos e comportamentos equivocados, ou para vingar de algo que nós podemos ter cometidos no passado. E identifica-nos através do nosso comportamento e dos nossos pensamentos, que criam quase uma realidade ao nosso entorno, o que Manuel Filomeno de Miranda vai chamar de formas de pensamento. Está dando para entender, pessoal? Mesmo? E então a ação dos pensamentos, ele tem uma total relação com a obsessão, onde muitas vezes o processo obsessivo ele é agradável, a primeiro momento. Parece engraçado ou estranho, mas é real. E a gente tem esta exemplificação no livro Missionários da Luz, capítulo 5, intitulado... no capítulo 5 do Missionários da Luz, onde ele vai... o Espírito André Luiz, ele está acompanhando a dinâmica do funcionamento de um centro espírita. Os passistas, os médiums, as pessoas em tratamento, onde lá ele vai encontrar um grupo de irmãos espíritas que está tentando desenvolver a mediunidade. E entre esse grupo que tenta desenvolver a mediunidade, existe um jovem rapaz, recém-casado, um bom rapaz, é preciso que se diga isso, ele era um bom rapaz, mas que ele tinha o hábito, por prazer, de frequentar ambientes de meretrício, em busca do sexo rápido e descompromissado, embora casado, e embora que gostasse da sua esposa, e embora também que tinha desejos nobres, pensamentos nobres. E então o Espírito André Luiz interroga ao mentor do livro chamado Alexandre, de que, ora, a gente sabe que as pessoas são imperfeitas, mas em compensação ele tem bons desejos. E então André Luiz vai perguntar a Alexandre de que se não seria possível então retirar o espírito, afastar mecanicamente o espírito da influência daquele rapaz, já que ele era um bom rapaz. O espírito, então, Alexandre vai nos dizer de que esta técnica de afastamento do espírito já fora feita, mas que o rapaz, em razão dos seus pensamentos de gostar daquele ambiente e de pensamentos que ele encontrava nas regiões de Meretrício, ele atraiu novamente o espírito, embora já tivesse sido afastado. Porque longe do espírito que o obsidiava para vampirizar, sugar os fluidos de pensamento que ele obtinha em razão dos seus comportamentos, ele sentiu-se no seu pensamento e no seu funcionamento corporal menos viril, menos homem. Por quê? As obsessões a longo prazo trazem um processo de aparelhamento, de desfuncionamento do organismo, o que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E então este indivíduo tinha-se menos viril. Então ele, querendo os prazeres do sexo rápido, insistindo nos equívocos, atraiu novamente o espírito para perto dele. O que este caso sozinho nos garante uma palestra de tantos ensinamentos, de questões que esse rapaz vai passar.
Mas o fato é de que a obsessão, a primeiro momento, ela é agradável. A gente gosta. Porque as obsessões, a gente não pode cair num equívoco, porque nós definimos momentaneamente de que os espíritos que realizam o processo de obsessão são chamados de inferiores, de que eles não possuem conhecimento. É importante salientar de que a gente chama o espírito que realiza o processo de obsessão de inferior, embora nós também sejamos inferiores. E o fato de ser inferior não significa que o espírito seja ruim, é porque o conceito de espírito inferior, basta que a gente abra o livro dos espíritos na questão número 100, onde nós vamos ver a escala espírita, onde são considerados inferiores aqueles que se comprazem na prática do mal, na mentira, na enganação, que preferem as questões materiais, de sensações materiais, às questões espirituais. Único e exclusivamente por isso. Mas não significa que estes irmãos, porque sim, são nossos irmãos, não são inteligentes. E para que se desencadeie um processo obsessivo, eles passam a nos estudar por horas, por dias, por meses, por anos, e que muitas vezes nos conhecem de encarnações passadas. Portanto, através das nossas brechas morais, das nossas falhas, dos nossos equívocos, dos nossos medos, eles começam a introjetar pensamentos em nossa cabeça. Faz com que as nossas brechas, os nossos medos, por exemplo, nota 5 passa a ser nota 10, para nos torturar mentalmente, em busca de vingança. Se eles buscam os prazeres da vampirização, como geralmente o sexo desregrado, e aqui a gente não faz nenhum julgamento moral. É uma questão técnica, meus irmãos, tá? Sem nenhum julgamento moral. De questões do sexo excessivamente desregrado, do álcool consumido em demasia, da alimentação, dos hábitos comportamentais de julgar as pessoas, por exemplo, vão sendo hiperpotencializados a fim de dar mais brecha, mais campo para a atuação de espíritos, desses espíritos, o que a médio e longo prazo vai abrindo-se campo para uma atuação perfeita, a que a gente fique à mercê como marionetes na mão desses espíritos. E então, existe técnica para isso. Existe, não é aleatório, existe uma técnica. O irmão Hermínio Correia de Miranda, na obra O Diálogo com as Sombras, em sua segunda parte, tem um item chamado hipnotizadores e magnetizadores, onde muitas vezes esses espíritos utilizam-se de técnicas de magnetismo, ou seja, de indução, para nos hiperpotencializar os nossos comportamentos. Geralmente, por exemplo, assim, se Dona Fátima tem um comportamento positivo, por exemplo, ela é uma pessoa caridosa, é uma pessoa prestativa, é uma pessoa que busca os bons hábitos saudáveis, mas ela tem alguns atos, por exemplo, de julgar os outros. Ele começa no sono, em razão do sono, encontra-se com ela, pois nós sabemos que, em razão do sono, nosso espírito está parcialmente livre do corpo, que nos limita, e passa a induzir a Dona Fátima a julgar pessoas, a falar mal de pessoas, a implementar nela pensamentos negativos sobre determinadas pessoas. E existe uma característica de quando a gente acorda, de que a gente passou por esse hipnotismo. A gente acorda um pouquinho mais cansado, a gente acorda naturalmente mais irritado, a gente se sente doente e muitas vezes com um desejo, a gente pensa no indivíduo, com um desejo de distanciar-se dele. Geralmente, essas pessoas que a gente mais gosta, ou que têm a capacidade de nos ajudar. Porque sob a técnica do hipnotismo a longo tempo, a gente vai se isolando, vai deixando as pessoas de lado, a ponto de cairmos num processo mais profundo da obsessão, chamado fascinação. E Allan Kardec vai chamar este processo de fascinação exatamente pela questão linguística.
Pois ao observarmos o significado da palavra fascinação, vem de encantamento, de ilusão. Existem pessoas de que, sobre o domínio dos espíritos malfazejos, começam a criar teorias conspiratórias de todos contra elas, de que ninguém gosta delas. Sentem-se hipervalorizados, com grandes missões espirituais ou com atribuições que ela não tem. Pensamentos e comportamentos absurdos aos olhos de todos, mas para ela é correto. E que quando alguém coloca-se a ajudar, ela se isola, tornam-se inimigos pessoais dela. Assim, ela vai se fechando, vai se isolando e à mercê do domínio de determinados espíritos. Está ficando compreensível? Mesmo? Então vamos seguir. Então, estabelecido estes processos que são sempre mentais, através do hipnotismo, ficam-se mais difícil de sair sozinho. Então, daí a necessidade da gente procurar centros espíritas, por exemplo. Dou o centro espírita como exemplo por estarmos no ambiente espírita. Mas as igrejas católicas, os terreiros, as igrejas evangélicas, os templos espiritualistas em geral, todos possuem suas técnicas, seus meios de socorro aos encarnados e aos desencarnados. Mas optamos por trazer pela ótica espírita, já que nos colocamos dentro de uma casa espírita. E então, através da técnica do hipnotismo, vão se introjetando através da mente todas as sensações. Agora, existe uma característica muito clássica de que realiza todo este processo mental, de que é sozinho. Muitas vezes eu não tenho um problema espiritual, mas eu passo a atraí-lo, que é um padrão psíquico que me atrai aos espíritos, que é o derrotismo, que é a tristeza, que é a depressão, o achar-se doente ou insuficiente. Como nós falamos, através das formas pensamento, acabamos atraindo espíritos que nos inspiram a cada vez mais estes processos. Onde aponto, muitas vezes, o que Allan Kardec vai chamar de subjugação, onde ele vai dividir o processo da subjugação em físico e mental ou moral, onde o indivíduo a médio e longo prazo ele perde o controle do seu corpo, onde muitos de nós espíritas equivocadamente vai limitar a subjugação física com o ato de incorporar espíritos malfazejos em casa ou na rua, por exemplo. Esta é uma pequena parcela. Ou então, da subjugação física ou moral através de pensamentos com ideações suicidas. Quando o indivíduo, num surto de pânico ou de desespero, tenta tirar o suicídio, muitas vezes com a lucidez limitada. Onde, quando ele não consegue, ele vai lembrar e dizer, eu não sei como eu tentei fazer isso. É um processo de subjugação psíquica. O espírito pensa por você, ele manda você fazer e você faz. Mas é um equívoco nós limitarmos a ação de subjugação espiritual sobre essas duas características, onde muitas vezes nós passamos a ter pensamentos infelizes, como citei, e a longo, curto e médio prazo nós passamos a desenvolver doenças. Quantos de nós não nos sentimos doentes, excessivamente cansados, mentalmente exauridos, abusados de tudo e de todos, com dores que não têm explicação, onde muitas vezes a gente vai buscar no tratamento médico e não é diagnosticado nada, embora a gente sinta tudo. É o que o espírito Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, vai chamar de psicossomatização. Existe uma vontade apelo. A mente doente está produzindo este tipo de coisa, que atrai espíritos com o apelo-resposta e faz com que a gente se sinta doente. A médio e longo prazo, o pensamento derrotista, o pensamento adoecido, faz com que eu gere doenças a médio e longo prazo que serão diagnosticados pela ciência. O que a psiquiatria já trata sobre isso, tranquilamente. E muitas vezes faz com que a gente
busque o tratamento médico que não faz efeito ou faz um efeito parcial. É a minha própria mente trabalhando em conjunto. A mente adoecida, juntamente com o espírito adoecido, destruindo o meu corpo. Mas por que a gente vai chamar isso também de subjugação? Porque eu não estou tendo o controle do meu corpo físico, de me reconhecer saudável. Eu estou criando uma doença, muitas vezes dentro do meu próprio corpo. Onde nós falamos um pouco mais cedo de que a ação conjunta, a ligação muito duradoura de uma obsessão entre um espírito e nós encarnados e o desencarnado, um obsedado e um obsessor, faz a degeneração do corpo físico, geralmente do nosso sistema límbico, do sistema endócrino, da hipófise, da glândula pineal, das suprarrenais que comandam os rins. E geralmente a gente passa a ter doenças como imunidade baixa, qualquer gripe, muitas vezes uma gripe recorrente, muitas vezes é a baixa imunidade trabalhada pela mente. Arritmias cardíacas, pequenas arritmias cardíacas, por exemplo. E até questões tumorais que vão sendo desenvolvidas a médio e longo prazo. Tudo isso pelo contato para com o espírito em relação à doença. Por isso que Joana de Ângeles vai nos dizer que os espíritos, não só desta casa, mas também espíritos sérios, vão recomendar o tratamento médico para estas questões quando as doenças já aparecerem, com medicamentos e terapias. A terapia psicológica para nós recuperarmos o poder da mente. E os tratamentos espirituais, como a desobsessão, as fluidoterapias, a maca e por aí vai. Mas muitos de nós, em questões de desespero, vêm ao centro espírita necessitados, ainda que distantes do conhecimento, afastem esses espíritos de mim. Por favor, eu preciso voltar a viver. Eu não tenho mais vida afetiva, eu não tenho mais saúde, eu não tenho vida financeira, eu não tenho paz sequer dormindo. Isto é uma realidade. Mas, lá no capítulo 9 do Evangelho Bíblico de Marcos, o episódio do menino lunático, que é bem famoso, onde Jesus, saindo de uma pregação, envolvido a multidão, um pai chega a Jesus e diz: Jesus, eu já pedi aos teus discípulos que tratassem do meu filho, que se comporta como um louco. Ora se joga água, ora se joga ao fogo. E eles não conseguiram curar. Então Jesus vai dizer: ó raça incrédula, até quando estarei convosco? O fato é que Jesus vai ao menino e ordena que aquele espírito, e aí é importante que algumas traduções bíblicas tratam como demônios e outras como espíritos. E a gente vai fazer um breve esclarecimento. Na doutrina espírita, nós respeitamos em absoluto aqueles que possuem essa crença, mas na doutrina espírita, nós não acreditamos e nem concebemos, ou seja, para a gente não faz sentido, a existência de demônio ou de diabos. Por uma questão simples. Se Deus é a fonte criadora de todos, ele também teria criado o diabo ou o mal. Um ser que seria seu filho, mas criado perpetuamente para praticar o mal, sofrer o mal aos outros. Isso não faz sentido. Tanto é que no Velho Testamento não há a adjetivação de diabo ou de demônio. Aparece apenas no Novo Testamento, ou seja, na narrativa das histórias de Jesus, mas o termo diabo, que vem do grego, o Novo Testamento é escrito em grego, onde diabo vem do grego diabolos, o contrário, o opositor. Aquele que faz o bem é o bem. Aquele que faz o mal tem um comportamento diabólico, contrário ao bem. Nunca há uma pessoa ou a um ser, mas um comportamento contrário ao bem é um comportamento diabólico. Logo, o Espiritismo também não diz que o mal não exista, apenas diz de que o mal ele é característico do planeta e de que aqueles espíritos que praticam mal ainda não encontraram bem, mas que em algum dia chegarão ao bem. Portanto, eles estão obsessores, eles não são obsessores. Afinal, Jesus vai nos dizer que nenhuma ovelha se perderá. E eu acredito que Jesus está correto
A doutrina espírita também, portanto, não existem diabos, mas espíritos que, por enquanto, ainda se comprazem no mal. Deu para entender? E então, Jesus vai dizer de que afasta esse espírito, expulsa, faz uma desobsessão, um exorcismo, como queiram chamar. E então, os demais discípulos vão perguntar a Jesus, nós realizamos tudo o que o Senhor nos disse, todas as técnicas, mas não funcionou. E o que Jesus vai dizer? De que para esta classe de espíritos, somente o jejum e a oração. Ou seja, e nós respeitamos no Espiritismo, nós não ensinamos outra coisa senão a oração, mas nós não praticamos o processo do jejum físico, da dieta, da interrupção da alimentação. Nós respeitamos em absoluto. Existem pessoas que conseguem o aprimoramento da sua fé através do jejum, mas nós não realizamos, porque nós não entendemos da forma de que uma questão material vai se sobrepor a uma ação espiritual. O jejum para o espiritismo é um jejum moral. O jejum da prática do mal, o jejum do egoísmo, o jejum de falar mal dos outros, o jejum de tudo que nos afasta de Jesus. Um jejum moral, um jejum da prática do que é equivocado. Esse é o jejum espírita. E então Jesus automaticamente nos ensina de que a desobsessão aos olhos de Jesus, consequentemente a desobsessão nos moldes espíritas, não é o afastamento de espírito, é a transformação moral do ser. Equivoca-se aquele que busca, dentro ou fora do espiritismo, técnicas desobsessivas como mero afastamento de espírito. Afinal, nós já observamos de que todo o fenômeno obsessivo ele se dá por comportamento, por pensamento e por um histórico de equívocos do passado. Logo, eu ainda assim posso afastar um determinado espírito que me persegue. Mas, insistindo no comportamento equivocado, outros espíritos, senão aquele, virão através dos meus pensamentos ao meu encontro e me importunarão continuamente. Logo, a desobsessão só pode ocorrer mediante o esclarecimento, o compromisso com o bem e a transformação comportamental e moral dos indivíduos. Deu para entender, gente? De que a gente não vai se desobsediar pedindo para afastar espírito. Somente através da prática do evangelho, da mudança pessoal, não necessariamente tornando-se santos, mas melhorando como pessoas, nós deixamos de ser obsidiados. Logo, somente transformando, porque toda a literatura espírita, técnica, por exemplo, que vai nos ensinar ao diálogo, ao trabalho com espíritos, na condição de obsessor, vão nos dizer de que é necessário a transformação daquele que se coloca como obsidiado, aquele que se coloca como vítima. Logo, como disse Jesus, somente através da boa prática e do pedir proteção. E então, nós chegamos neste momento ao processo desobsessivo. Nós já entendemos que todo o processo ele se dá mental, que pode realizar uma total desfunção do nosso questões mentais e físicas orgânicas, a ponto de nos adoecer, de perdermos a nossa vontade. Mas nós citamos anteriormente que espíritos como Manuel Filomeno de Miranda, em Nos Bastidores da Obsessão, Hermínio Correia de Miranda, em O Diálogo com as Sombras, e André Luiz, através de Mecanismos da Mediunidade, ele vai nos falar do trabalho da hipnose, do magnetismo, da indução mental, de espíritos que repetem: você não gosta da sua mãe, você não gosta do seu pai, se suicide, saia daí, desta indução que é aprofundada através do hipnotismo, que tem como ligação a culpa, o medo, a ignorância, a soberba. Toda esta técnica que é utilizada como destrutivo para nós, os bons espíritos
podem e utilizam o contrário, a mesma técnica para o bem. E dentro dos centros espíritas, a gente aprende diariamente sobre isso. Daí a importância por exemplo, nesta casa, não só da frequência da sexta-feira, que é o tratamento, onde na sexta-feira são esclarecidos os espíritos, entendido sua situação e desenvolvido o melhor mecanismo para o esclarecimento deles. Onde nem todas as companhias espirituais que são menos esclarecidas são obsessores. Alguns atraem-se por nós pelo medo, pelo pensamento, e conforme o esclarecimento mediúnico, eles seguem sua vida, não querem nos prejudicar. Outros, de fato, querem nos prejudicar. Mas, através dos ensinos, por exemplo, da quarta-feira e do sábado, a gente tem conhecimento evangélico de Jesus, conhecimento técnico doutrinário sobre as realidades espirituais, para que a gente aumente o nosso poder de discernimento entre o que é meu, eu sou assim, isto é uma influência espiritual negativa, portanto eu devo rejeitá-la, e também como lidar com essas questões e transformar-se moralmente. E então a gente falou da hipnose, da indução, a gente pode utilizar este mesmo procedimento para a construção. Observemos que durante o sono, espíritos aproveitam-se das nossas fragilidades para nos prejudicar. A gente pode fazer o contrário. Como assim? Em razão da prece. Allan Kardec vai nos dizer em O Livro dos Médiuns, no capítulo das obsessões, que a prece ela é a peça fundamental no tratamento de proteção para estas pessoas que se encontram em processo de obsessão, pedindo ajuda. Senhor Jesus, que neste momento em que me preparo para dormir, me ampare e me leve aos bons lugares espirituais, de conhecimento, de auxílio, de socorro, de ajuda. E não tenham dúvida de que serão assistidos. Prova disso, a gente pode até estabelecer um desafio. Comecem a fazer isso e depois nos contem como tem dormido melhor e como tem acordado melhor. Se durante o sono, meu sono é perturbado, vamos tentar construir um ambiente dentro do nosso quarto diferenciado. Uma leitura rápida do Evangelho segundo o Espiritismo, da Bíblia, de qualquer literatura construtiva, de passagens evangélicas, onde a nossa irmã leu, por exemplo, Caminho, Verdade e Vida, que é ótimo para meditações da manhã ou da noite, para limpar a nossa mentalidade suja do dia a dia, das preocupações, trazendo uma ambiência mais tranquila. Frequentar o centro espírita para a prática dos passes, porque o passe nada mais é do que uma doação de fluidos, daquilo que a gente viu que muitas vezes nós estamos envoltos em fluidos deletérios. A doação dos fluidos através dos nossos centros de força, os populares chakras, permitem o funcionamento orgânico, onde cada chakra, o funcionamento do corpo, do topo da nossa cabeça à base da coluna, existem 7 chakras principais, todos ligados a glândulas ou órgãos, como por exemplo o chakra coronário, no topo da cabeça, a glândula pineal, o chakra frontal, ligado à hipófise, o chakra laríngeo, ligado a glândula daqui. Isso mesmo, a glândula tireoide. Todo o chakra cardíaco, todo o sistema cardiorrespiratório. Portanto, tratando dos chakras, todos nós também tratamos do físico, do espiritual e do mental, permitindo assim um perfeito, aos poucos, funcionamento do corpo físico. E assim libertos, pouco a pouco, da densa energia fluídica que nos carregam em razão da ação. Allan Kardec agora vai nos falar de que nós devemos ter firmeza para com esses espíritos, para que eles não nos enganem, mas também caridade. Onde ele vai nos dizer de que é extremamente eficaz orar por estes irmãos e irmãs que nos acompanham. Porque ainda que se comprazam no mal, ainda que pratiquem o mal, que querem o nosso mal, eles fazem isso porque identificam em nós parceiros de crime do passado, algozes do passado,
ou instrumentos de seus propósitos equivocados no presente. Portanto, orando por eles. Allan Kardec chega a dizer de que no começo eles podem rir da gente. Eu quero fazer mal para ele, ele está orando por mim. Isso não vai me impedir. Mas funciona. Porque protege. E a longo prazo, médio e longo prazo, eles vão sendo sensibilizados e assistidos espiritualmente. Mas, diz-nos Jesus, ajuda-te e os céus te ajudarão. Porque muitas das nossas ligações com os nossos perseguidores do passado se dão pelo individualismo, pelo processo de prejudicar e de prevalecer. Portanto, consideremos sempre a prática da caridade aos desconhecidos, ao bem, para que os nossos perseguidores e os nossos obsessores encontrem em nós alguma coisa de diferente do que nós fomos no passado. Se nós utilizamos as nossas mãos e as nossas inteligências para prejudicar a ele ou a outrem, que a gente use as nossas mãos e os nossos comportamentos e as nossas atitudes para a prática do bem. Porque assim perdemos sintonia, não há relação, não há espaço para que ele possa agir entre nós. E através também da prática da desobsessão, nós vamos tendo esses irmãos esclarecidos. Mas Allan Kardec não vem nos dizer também de que não é o fato da gente estar orando, da gente fazer uma prática de caridade, da gente estar tomando o passe, que as coisas acontecem too fast, tão rápido assim. Onde muitas vezes a gente só consegue vencer o processo obsessivo senão pela paciência. Existem espíritos que estão tão endurecidos que não conseguem ainda se sensibilizarem com a prática do bem. Portanto, eles querem muitas vezes também o processo de vampirização. Portanto, somente o processo da paciência, da persistência na prática do bem e dos bons pensamentos é que dissipa toda a relação fluídica entre nós e eles. Onde eles não enxergam nem nascem. Não, eu quero tanto drenar energias que ele não está me dando, que eu vou pelo menos procurar em outro. Ou eu vou ser encaminhado, esclarecido que este é o método ideal. Ou ele já não pratica mais aquilo e eu me afasto. Portanto, a paciência. Muitos de nós, no dia a dia, a gente vai sucumbindo. Eu já estou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto ciclo de tratamento. E eu ainda não fui liberado. Eu estou cansado. Estão querendo me prender dentro do centro espírita. Aquele centro espírita não funciona. Quando, na verdade, a culpa não é do centro espírita. É de que a gente precisa ter um pouquinho de paciência e persistir na prática do bem. Por fim, e muito extremamente eficaz, é de que todos nós devemos prestar atenção nas questões mentais. Eu acho que já é a quarta vez que eu chamo a atenção da questão mental. Porque a chave do processo obsessivo, de se instaurar, do processo de iniciar, é a mente, e o processo do fim também passa pela mente. Onde muitos de nós, equivocadamente, a gente leva uma topada na rua e a gente vai achar que é o espírito obsessor que me empurrou. Se algo deu errado, foi o espírito perseguidor que trabalhou para que aquilo não desse certo. Quando muitas vezes é do processo da vida que a gente passe por determinadas dificuldades, por determinados perrengues. Mas a gente tem que chamar a atenção de que a gente tem que se concentrar de que se tem quem atrapalhe, se tem quem persiga, se tem quem deseja destruir, tem quem ajude. Nunca nos falta assistência espiritual. Já diziam a Escritura Sagrada, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mais do que Deus, ninguém, como diz a sabedoria popular. Logo, não devemos ter medo de ser encarnado ou desencarnado, de pensamento destrutivo de quem quer que seja. Porque maior é Jesus Cristo em nossas vidas. Seus ensinos estão postos, as casas espíritas estão abertas, sem pedir para que nenhum de nós nos tornemos espíritas.
nos fornecendo tratamento, esclarecimento e amparo diariamente. Basta com que a gente siga direitinho. Basta perseverar na prática do bem. Quando a gente sente medo, que a gente insista. Faz uma prece. Senhor, me ajuda. Senhor, tende misericórdia de mim. Me fortifica e me ampara. E em nenhum momento sucumbir ao medo. Nenhum momento. Ampliar o momento da prece. Realizar em nossas casas o evangelho no lar. Porque muitas das estratégias obsessivas se dá dentro da destruição do ambiente familiar. Quantos e quantos de nós não nos sentimos em paz dentro da nossa própria casa? Nossas casas carregadas de lembranças de brigas, de experiências, de tristezas, de familiares que nos equivocamos nesta e muitas vezes em outras encarnações. Onde a prática do evangelho no lar renova toda a estrutura fluídica e de relacionamentos de dentro de casa. Mas eu já faço uma vez por semana, faça 2, faça 3. O problema é no meu trabalho. Vá ouvindo, se possível, o evangelho no lar em casa. Leia mentalmente. Insista, persevere na prática do bem. E não esquecer em nenhum momento de que todos os processos são passageiros. Deixa eu só ver se eu tenho mais coisa para falar, mas deixa eu ver a hora. Dá para falar. E então, durante todo o processo desobsessivo, que é gradual, a gente vai vendo pequenos avanços, pequenas melhoras, desde que haja a persistência. Agora, não adianta a gente vir ao centro espírita, ouvir a palestra, achar muitas vezes maravilhoso e não refletir, não tentar identificar onde são as nossas falhas, onde a gente pode aplicar os ensinamentos da doutrina espírita dentro do dia a dia. Assim, as portas vão sendo fechadas e assim a gente vai tendo a influência, percebendo a influência dos bons amigos espirituais e perdendo o contato com os inimigos espirituais. E acima de tudo, minha gente, a gente sabe o quão difícil é estar vivo. A gente não se sente suficiente, a gente não se sente capaz, a gente se sente sozinho, a gente descobre que adoeceu, a gente descobre que a gente não tem dinheiro. E de que todos esses processos são naturais da existência humana. E durante os dias de desespero que existem naturalmente, é extremamente importante não se isolar diante dos pensamentos e das tristezas. Tem dia que a gente fica mesmo do jeito que o obsessor gosta. Sozinho, calado, chorando, com medo, desesperado, achando que nada tem jeito. Se você tem problemas financeiros, vá à praia. Caminhe, mergulhe, reflita, sinta o vento. Vá ao parque correr, que é de graça, não custa nada. Vá caminhar na rua. Busque alguém da sua família para conversar. Se a origem de seus problemas forem das questões familiares, procure um trabalhador espírita que você se identifica e peça para ter uma conversa, um esclarecimento doutrinário, ou simplesmente você pode me ouvir. Peça. Por ética, esse conteúdo não será transmitido entre outras pessoas. A pessoa irá lhe ouvir. É não se isolar, não mergulhar dentro dos pensamentos e dos fluidos, buscar ajuda médica, psicológica, ajuda espiritual e ser feliz nem que seja por insistência, por teimosia. Ganhar a felicidade da vida na marra, no cansaço. Os isolamentos é um instrumento eficaz de obsessão, onde nós mergulhamos muitas e muitas vezes dentro dos processos cada vez mais. Não se isolar, não ficar sozinho, o pensamento, muitas vezes a gente não escolhe o que pensar, mas a gente escolhe se a gente fica. Percebeu que aquele pensamento não lhe traz bem? Saia desse pensamento, vá ouvir uma boa música, ler um bom livro. A sabedoria popular diz que mente vazia é a oficina do mal. Não é assim que diz? Portanto, a gente deve introjetar novos conteúdos. Porque muitas vezes nós estamos, graças à obsessão,
presos em monoideísmos, em pensamentos fixos, ideias fixas. E, se eu não trabalho, procurar um emprego para oxigenar a mente. Se eu já trabalho, vamos engajar no trabalho social, nesta casa ou em outra casa, não tem problema. Vamos ler um bom livro. Vamos participar de estudos técnicos para que a gente tenha meios de diferenciação, não se isolando. E, acima de tudo, nós repetimos, lembrando que a misericórdia de Jesus Cristo está ao alcance de todos, de que nada é maior do que o amor e a misericórdia de Jesus a nos socorrer, de que não temos medo de nada, porque Jesus é a nossa defesa, é o nosso caminho, e Ele estará conosco. Muitas vezes o socorro espiritual está a uma oração de distância, a um Pai Nosso, a uma Ave Maria, a uma prece de desespero, de socorro, e virá. E a persistência em ser felizes. Meus irmãos, muito obrigada pela paciência de nos ouvirem, desejando a todos nós que a misericórdia de Jesus Cristo nos recaia sobre nós, que nos renovem a nós e os nossos lares, e clamando por todos nós a persistência em ficar bem e caminhar com Jesus Cristo. Muito obrigada. Vamos agradecer a irmã Veronilda por ter feito a prece inicial, ao nosso irmão Victor Hugo pelos ensinamentos ricos, e a todos os irmãos e irmãs que estão conosco nessa noite. Pai de divina misericórdia, te agradecemos, Pai, pelo teu amor e pelo teu cuidado para com todos nós. A tua luz ilumina todos os recantos escuros, sombrios e tristes deste mundo, Pai. Que o perfume das flores possa alegrar as nossas vidas, que o sorriso das crianças traga paz para todos nós. Vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Vamos em paz, porque em paz aqui nós chegamos. Que Deus seja louvado.